Olá, professores! Estou de volta das férias, para meu esposo. Passei um bom tempo sem estar aqui com vocês, mas agora eu voltei. Voltei com um desejo de cada vez mais compartilhar as minhas experiências com vocês. Hoje, como não podia deixar de ser, nós estamos aí chegando a Páscoa, né? Chegando, semana que vem já é Páscoa. Eu não só preparei um plano de aula que eu vou deixar aqui embaixo para você, como também eu quero responder uma professora que me fez uma pergunta que me encantou. Por quê? Eu chego à conclusão que os professores hoje em dia não estão apenas reproduzindo, mas sim questionando por que ele está fazendo isso. Isso é muito importante, principalmente para a nossa profissão. E o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: eu fiz um visual, né? Inclusive esse visual não é criação minha. Esse visual aqui, copiei do canal da Marcelina Cristina. Até coloquei aqui atrás para não esquecer. Esse visual que vai falar sobre a Páscoa. O que é a Páscoa? A verdadeira história da Páscoa. Aí você vai falar assim, mas por que verdadeira? Por que é que mostram aí é falsa? Aí que veio a pergunta da professora para mim. Ô Fatinha, será que a gente pode falar de Páscoa? Páscoa é um assunto que se refere apenas ao cristianismo. É um tema que as crianças, que a escola não pode ficar falando muito, que é de religião. Aí eu falo para vocês o seguinte: o Estado é laico. Estado laico não quer dizer que você não possa falar do que está acontecendo na sociedade, sendo que a escola é um ambiente social. Tudo que acontece lá fora, as crianças trazem para a escola. E sendo o Estado laico, não é que você não possa falar da religião X, da religião Y, não é que você não possa mencionar algumas características, levar conhecimento para a sua sala de aula. Muito pelo contrário. O Estado é laico para que a gente possa aprender a conviver com as diversas manifestações religiosas, porque nós temos um povo que ele manifesta a sua religiosidade de várias formas. Então nós não podemos deixar de levar o conhecimento para os nossos alunos. Quando eu levei esse visual para lá, eu quis mostrar para os meus alunos o que vem a ser a Páscoa, de acordo com a tradição, de acordo com aquilo que está na Bíblia, porque a Bíblia é o livro que os cristãos utilizam para fundamentar a fé. E a Páscoa, aqui, se a gente for olhar, ela veio antes de Cristo. Por quê? Aqui vem falando da época que os egípcios tinham o povo de Israel como escravo, como Deus agiu para que o faraó, não é, do Egito libertasse o seu povo, como que Deus mandou o seu filho, Jesus, para salvar o seu povo. Como que Deus mandou Jesus, o filho único dele, para salvar o seu povo. Quando Jesus, ele faz a última ceia. Quando Jesus sofre lá no Getsemane, porque ele sabe a dor que ele ia passar, que era a dor da crucificação. Jesus preso na cruz, os dois ladrões, que é o sinal de cada uma dessas cruzes, e a ressurreição, falando que o cristão, nós cristãos, nós que somos cristãos, nem todos acreditam, cremos, nós somos cristãos porque cremos que Jesus morreu e no terceiro dia ele ressuscitou. Então o túmulo ficou vazio, ele saiu e foi e ressuscitou, ele venceu a morte. Quando eu falo isso para os meus alunos na escola, eu estou falando de um conhecimento, estou levando conhecimento em torno do quê? Da história bíblica. Agora, quando eu falo com as crianças, inclusive eu estou até fazendo para levar para a escola, também, esse aqui eu tirei de um outro canal, que é o canal de arte da
Calitê. Lindo também o canal dela. Então, eu estou tirando do canal dela para levar esse visual, para mostrar para as crianças e falar sobre os símbolos da Páscoa. Quando eu falo de símbolos da Páscoa, aí eu já vou também remeter os simbolismos que a religião católica leva com relação à Páscoa. Então, tem, por exemplo, tem a vela, e vou falar de cada símbolo. Por que tem a vela? Tem o trigo, não é? Com o pão e o vinho, que significa o corpo-sangue de Jesus. O girassol, porque ele fica com a flor que fica voltada para o sol. Quem que é o sol? É Deus. Tem o peixe, que é o símbolo dos cristãos. Então, assim, eu vou levando tudo isso para a sala de aula e as crianças vão adquirindo conhecimento sobre essa realidade cristã e a realidade bíblica. Então, o que eles vão chegar à conclusão? Por que nós comemoramos a Páscoa? Porque a Páscoa é uma passagem de um estado para o outro. É a passagem, é uma renovação, é a ressurreição. Passagem por quê? Porque Jesus passou, deixou de ser morto para ressuscitar. E que todos nós, cristãos, esperamos isso. Agora, nós não vamos deixar de falar que existem pessoas que não creem nessa realidade. Existem pessoas que, para eles, a Páscoa se resume em coelho e chocolate. Por que isso? Porque a própria sociedade lá, por isso que quando a gente pergunta para as crianças o que é Páscoa, a maioria das crianças fala é chocolate, é coelho. O comércio, ele começou a fazer ovos de Páscoa a partir da ideia, porque o ovo, que é o ovo da galinha, ele é um símbolo da Páscoa, porque significa vida. Mas o comércio pegou o ovo da galinha e começou a fazer o ovo de Páscoa, que é o ovo de chocolate, para comercializar. E o coelho. E aí foi se criando uma história, né? Por isso, muitas crianças afirmam que Páscoa é coelho e chocolate. E foi por isso que eu fiz uma canção. Fiz a canção falando que a Páscoa não é coelho e nem é chocolate. É muito mais que isso, é a ressurreição de Cristo. Aí eu vou falar para você, professora, que me fez essa pergunta. Quando a gente leva a Páscoa para a sala de aula, lá no seu planejamento já tem isso. A Páscoa, por quê? A sociedade toda está falando nesse período de Páscoa. Se ela liga a televisão, vai falar da Páscoa, vai falar dos ovos de Páscoa, vai falar de chocolate, vai até falar da crucificação de Jesus. Você pode ver que na própria TV as crianças vão ver o tempo todo falando das cidades históricas, que mantém a tradição de fazer procissão, de levar a crucificação de Jesus. Passam filmes, não é? Falando sobre a crucificação de Jesus. E não falar sobre isso na escola e simplesmente chegar e falar que Páscoa ou mencionar que Páscoa é coelho e chocolate, é você tirar da criança a oportunidade dela conhecer o que realmente é a Páscoa. Isso não quer dizer que você não possa dar uma lembrancinha, fazer um coelhinho, né, quando levar uma história. Por exemplo, eu vou deixar um conto aqui embaixo, também que eu tirei lá do blog e do Baú das Ideias, um conto de Páscoa lindo. E eu tem mais de 10 anos que eu já contei e conto todo ano para os meus alunos, para as minhas crianças. No catecismo eu conto. Por quê? Porque aí já é uma realidade, já é um conto, que eu vou falar, é um conto, é uma história inventada e que está mais associada ao que elas estão vivenciando, que elas vivenciam no dia a dia, que é a questão do coelho, dos ovinhos de Páscoa. Aí você vai poder fazer uma brincadeira com eles da caça aos ovinhos, enfim. Eu quero deixar bem claro para você o seguinte: o mais importante, professor, é você entender que você pode falar, não importa que seja do cristianismo, que seja de uma outra fé que seja professada, se é um momento que toda a sociedade está vivendo, se todos estão convivendo, compartilhando esse momento,
Isso não vai ficar só lá fora. As crianças vêm para cá e comentam, igual futebol. Tem a Copa do Mundo, você acha que vai ficar lá fora e você vai deixar de falar de Copa do Mundo? Não vai. Hoje, por exemplo, estou gravando esse vídeo, hoje é dia do circo. As crianças, a maioria delas, tem muitas que nem sabem, nunca foi ao circo. Mas você vai deixar de falar do circo com as crianças? Também não vai. Então, a Páscoa é a mesma coisa. Importante você pergunta para as crianças o que a família, como eles vivem esse tempo de Páscoa, o que é importante nesse tempo, o que se comemora verdadeiramente nesse tempo. E leva essas histórias para as crianças. Leva para elas esse conhecimento que não vai ocupar o lugar, muito pelo contrário, vai só acrescentar e fazer com que ela decida o que realmente para ela é mais importante e o que realmente para ela convém, tá? Se você gostou desse vídeo, eu quero que você dê um like. Se você quiser compartilhar, eu fico muito agradecida com você compartilhando. Se você está chegando aqui pela primeira vez, olha, se inscreva no canal e acione o sininho, porque logo, logo nós teremos mais vídeos. E vou compartilhar com você, deixar aqui embaixo o link para que você possa pegar o plano de aula que eu fiz sobre a Páscoa e a história, o conto que eu estou compartilhando com você. Beijo no seu coração e até o próximo vídeo.